Olá pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo sobre pensamento computacional. Desta vez gostaríamos de apresentar para você o nosso computador Compimate. Está aqui, é uma criação nossa, faz parte do projeto Pense Computacional, né? Ele tem aqui na sua frente um dispositivo para entrada, um outro para saída e permite que você execute, usando a ideia da computação desplugada, operações que levam à resolução de problemas. Então, esse Compimate, ele usa a mesma linguagem Portugal Studio, por questão de padronização. Então, você vai encontrar aqui comandos como escreva, leia, a atribuição ou cálculo, né, onde você manda calcular alguma coisa ou dar um valor a uma variável, certo? E, por exemplo, a primeira dos comandos, das instruções mais importantes, tem a ver com a declaração de variável. O que é uma variável? É um endereço de memória que vai receber um nome e passa a poder ter a condição de armazenar valores na memória do computador. Então, toda vez que você, por exemplo, precisa fazer uma entrada de dados, você tem que declarar uma variável. Então, só pode jogar dados para dentro do computador via uma variável, né? Essas variáveis elas podem ser do tipo cadeia, o nome de uma pessoa, um endereço, por exemplo, tá certo? Pode ser do tipo caractere, quando é apenas uma letra, por exemplo, o sexo, M, F, indica o sexo masculino ou feminino, por exemplo. Pode ser do tipo inteiro, que é um número sem casas decimais, né? Por exemplo, 7, 8, 5, inteiro I, vírgula, J, idade. E real, que é quando é um número que tem casas decimais. Por exemplo, um salário, 1.519,47. Peso, 180 é muito, vamos dizer, 81 quilos e vírgula 45, por exemplo. Observe que você tem essas palavras-chave, cadeia, caractere inteiro e real, que dizem o tipo de variável, e em seguida a lista de variáveis. Por exemplo, posso declarar uma só, como está aqui, apenas o sexo, ou mais de uma, bastante separar por vírgula. Então aqui está nome, endereço, I, J, idade, salário e peso, por exemplo. Então você faz o que? Você reserva um espaço para poder ser usado dentro do seu algoritmo. A primeira instrução, que tem função de fazer alguma coisa real, é a questão da atribuição, ou você pode dizer que é um cálculo, tá certo? O que é atribuição? Eu vou dar valor a uma variável. Então eu tenho aqui uma variável é igual a uma expressão. Então, por exemplo, i igual a 3. Então eu peguei o valor constante 3, coloquei dentro da variável i que foi declarada aqui, ó, como inteiro. Tá certo? Nome igual a João. Então quando eu vou colocar um nome de uma pessoa, eu tenho que colocar entre aspas, tá certo? No caso aqui uma constante. Sexo igual a M, né? Entre aspas. Salário 1.200. Veja que aqui é o ponto separador de decimais. Idade igual a 10 mais 11. Então, ao invés de colocar 21 direto, coloquei uma expressão. Então, você pode fazer esse tipo de coisa para fazer cálculos. Qual é a consequência disso aqui? Na memória, ele vai automaticamente listar todas as variáveis aqui. Ó. Então, por exemplo, um i igual a 3 aqui, ó, gerou esse conteúdo 3 endereçado através do nome i numa posição de memória do seu computador na área de dados, tá certo? Por exemplo, se eu disser nome igual a João, ele já tinha esse i como no primeiro lugar, vai para a próxima posição de memória, ó, a variável se chama nome, ela é do tipo cadeia e vai receber o conteúdo João. Então, variável já diz, o conteúdo pode mudar, pode ser alterado, tá certo? Então, uma operação de atribuição após a outra destrói o conteúdo anterior. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu disser I igual a 3, nome igual a João, sexo igual a M, salário igual a 1.200, idade igual a 21, então ele gera essa lista de variáveis aqui, ó, vai abrindo caixinhas na memória, posições, dando nome associado a um tipo e guardando um determinado conteúdo, tá certo? Então, veja bem, se por acaso eu for fazer uma operação de entrada, o que é uma operação de entrada? É usar o teclado para colocar valores novos dentro das variáveis. Então, por exemplo, leia nome, se eu digitar João e der um Enter aqui, tá certo? Essa variável nome perde o conteúdo anterior e passa a ter João. Se eu disser leia aí e coloco 3, dou um Enter, ele coloca 3 lá no lugar do valor anterior. Então, por exemplo, a memória, vamos supor que ela foi limpa em relação ao momento anterior, reinicializei o computador e aqui eu tenho as variáveis i com o valor 3 e nome com o nome João, tá certo? Aí vamos supor o seguinte, que eu quero fazer uma entrada aqui e ler a variável nome. Então eu digito aqui Maria.
Então veja que lá tem João. Como é que vai ficar a memória em seguida? Tá aqui, ó. Onde tinha João foi apagado e passou a ser Maria. Então o valor anterior está perdido, tá certo? Então a atribuição ela é destrutiva, tá certo? Bem, e eu tenho a operação de saída. Para que serve a operação de saída? Para escrever mensagens, por exemplo, olá, abre aspas, olá, vírgula, mundo, olá, mundo. Então vai sair aqui na tela do computador, do Compimate, olá, mundo. Eu posso misturar, por exemplo, o conteúdo de uma variável e uma frase. Por exemplo, escreva nome, qual é o conteúdo da variável não Maria, então vai sair aqui Maria, ó, abre aspas, espaço, tem salário, dois pontos, fecha aspas, então vai sair literalmente tem salário e salário. Salário aqui é quanto? Vamos supor que fosse 1.200 ali naquele valor anterior. Então automaticamente ele vai colocar Maria tem salário 1.200. Escreva nome e idade. Então vai sair Maria, idade, vamos supor 21. Então o comando de saída serve para apresentar resultados, tá certo? Bem, e como é que seria um programinha aí do Compimate, um algoritmo escrito nessa linguagem do Compimate? Tá aqui, vamos supor, um programinha, um algoritmo para calcular a média de duas notas. Então, ó, real, porque nota tem valores quebrados, tem valores decimais, né? Nota 1, nota 2 e média, tá certo? E vai dizer assim, ó, escreva, vai botar uma mensagem, calcula a média de duas notas. Leia a nota 1, então vai pedir para você digitar, me diga uma nota aí, vamos supor 7. Leia a nota 2, 8, tá certo? Média é igual 7 mais 8, que é o valor de nota 1, e 8 nota 2, dá 15 por 2, 7,5. Então ele vai escrever, ó, a média de nota 1 e nota 2, 7 e 8 é igual a 7,5. Então tá aqui um algoritmo do computador Compimate para ajudar você a ter uma ideia de como escrever seus algoritmos e resolver os problemas que estão sendo propostos aí, tá bom? Este material está no capítulo 4 do nosso livro Introdução à Programação e ao Pensamento Computacional, tá certo? Lá tem mais de 30 questões para você resolver dessa linha e na lista do material proposto também tem. O nosso livro você pode adquirir pelo site da Ciência Moderna, www.lcm.com.br, no formato e-book ou formato impresso, tá ok? Então foi um prazer estar com você, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, divulgue o nosso projeto. Até a próxima!